Meu aluno, meu aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula. O tema de hoje, ele é bem legal para quem está começando e ainda não sabe qual máquina vai comprar. Se você tem essa dúvida, fica comigo, porque essa aula foi feita especialmente para você. Então, vem! Então, bora para o que interessa e vamos ver como é que você vai escolher a sua maquininha agora, hein? Eu dividi da seguinte maneira. Eu coloquei 5 principais pontos que você tem que se atentar ao comprar a sua máquina, tá bom? E eu coloquei, na minha opinião, numa ordem de prioridade. Então, para mim, a área de impressão ela é muito mais importante, por exemplo, do que o tipo de LCD. Porque os trabalhos que eu realizo dependem de um tamanho de impressão bacana. Então, quanto maior for a área da impressora, para mim, melhor. Porém, o tipo de LCD também é fundamental, então ele já está ali logo em segundo e assim por diante. Beleza? Então vamos lá, vamos falar cada um desses carinhas aqui, vamos entrar em detalhes, começando então da área de impressão. A área de impressão nada mais é do que o tamanho do LCD da sua impressora. Então nesse modelinho aqui que eu trouxe de exemplo, aquela região laranja seria o que a gente chama de vate, que é o recipiente que vai receber a resina, e logo abaixo dele ali a gente tem o LCD. Tá? Então é aquele carinha ali que vai definir o tamanho da área de impressão da sua impressora. E existem algumas maneiras que você verá isso no mercado, nos sites, quando você for comprar. Então eu trouxe aqui algumas para você ficar atento. Vamos lá. Volume de impressão ou print volume, tem a área de impressão ou print area. Temos também o tamanho da impressão ou print area size, e pode ser que você encontre alguns outros também, mas aí é sempre nessa linha de área de impressão, tamanho de impressão. E uma coisa que você verá bastante também é a questão das polegadas, porque o LCD ele é medido em polegada, tá bom? Porque nada mais do que uma tela. Nós temos de 5.5, 6.1, 8.9 e temos também algumas impressoras maiores. Porém, as que a gente conhece hoje, as mais comuns, fica dentro desse range de tamanho, beleza? E aqui eu tenho inclusive, olha só, os tamanhos em milímetros de cada um desses LCDs. Então, sempre que você vê essa informação, o primeiro e o segundo são X e Y, e o terceiro é Z, é o quanto a mesa vai subir, é uma área útil de Z, que ela vai imprimir para cima. Então se esse cara for grande também, significa que você pode fazer peças maiores. Muito bem, vamos lá. Seguindo adiante, vamos falar agora então um pouquinho sobre os tipos de LCD. E esse é um ponto muito legal, eu gosto muito de falar sobre isso, porque além de existir ainda bastante dúvida, tem alguns paradigmas aqui, tá bom? Vamos entender primeiro, então, o que é um LCD monocromático e o policromático, beleza? O policromático, que a gente chama de antigo, que as primeiras máquinas tinham e ainda tem esse carinha, nada mais é do que um LCDzinho de celular comum. Então, cada pixel que ele tem ali, porque tem vários, né? Algumas centenas, milhares de pixels, ele trabalha com 3 cores, a red, green e blue. É por isso do nome RGB. E como que funciona a impressora? Isso você provavelmente já sabe. Ela vai emitir, através de uma matriz de LED, luz UV para tudo que é lado, e é aquele LCDzinho que vai definir aonde a luz vai passar para poder curar a resina. Se eu tenho 3 cores de luz trabalhando ali simultaneamente, isso é um problema na impressora de resina. Porque o que importa para a impressora de resina é passar ou não passar a luz UV que está ali na matriz de LED embaixo do LCD. Então, se eu tenho red, green, blue ali, pouco importa, porque o azul é a luz mais importante. É ela que vai permitir que a luz UV, que elas ficam ali mais ou menos no mesmo comprimento de onda, vamos falar assim, ela passe. Porém, eu não consigo usar apenas a luz azul no caso do LCD policromático. Então, existe uma mistura de cores entre o vermelho, o verde e o azul, que vai prevalecer o azul e aí sim a luz vai passar. Mas qual que é o problema disso? É a efetividade desse LCD, tá? Vamos imaginar que nós estamos ainda no mercado há uns 4, 5 anos atrás, só tem LCD policromático, não existe o monocromático, tudo bem? Isso quer dizer então que essas impressoras trabalham com 100% da capacidade de luz dela, tudo bem? Guarde essa informação com você. Aí foi passando o tempo, a tecnologia foi evoluindo e criaram então o LCD monocromático. Esse LCD ele foi feito especificamente para as impressoras MSLA. E o que significa isso, o monocromático? Uma cor. Então o monocromático, na verdade, ele só tem uma cor por LED. Uma cor por pixel, que é
o azul, que é a cor mais importante aí para permitir a passagem da nossa luz UV da matriz de LED. O que isso traz de benefício para a gente? Traz que eu não tenha disputa entre o verde, o vermelho com o azul. O azul ele já trabalha direto, então ou tem azul ou não tem nada. E aí isso ocasionou numa melhoria de passagem de luz de 1% nos LCDs policromáticos para 6% dos LCDs monocromáticos. E lembra que eu falei para você agora há pouco, vamos imaginar que a gente ainda está na tecnologia antiga e essas impressoras trabalham com 100% da sua capacidade? Então agora o monocromático não trabalha 5% a mais, ele trabalha 500% a mais, entende? Se aqui é 100%, aqui são 600% de luz, olha a diferença. Esse, na minha opinião, é o maior dos ganhos. Então, se você já ouviu esses termos, já conhece policromático, monocromático, você tem que saber o seguinte: uma impressora policromática, ela vai imprimir, dependendo da resina, é claro, mas numa faixa aí de 8 a 12 segundos por camada. Já a monocromática, ela vai imprimir de 1 a 2,5 segundos por camada, porque, né, muito mais luz, 500% mais luz, esse é o resultado. O que faz com que as impressoras que têm o LCD monocromático sejam muito mais interessantes, até porque o preço entre elas hoje não muda tanto. Tá? E a gente vai ver no final um pouquinho sobre essas comparações de preço e tudo mais, vai ficar mais claro para você. Então vamos ver aqui agora, entendendo como funciona um e outro, o comparativo desses 4 pontos: velocidade de impressão, tempo de vida, detalhes e preço. Primeiro, velocidade de impressão, como eu já disse, a gente pode até falar agora que ele é lento, antigamente era rápido, mas hoje a gente pode falar que ele é lento. E o outro, ele é muito rápido, tá? Comparado um ao outro. Esse é um dos motivos pelo qual vale a pena ir para o monocromático. Tempo de vida: enquanto os policromáticos tinham 200 horas em média de vida, os monocromáticos já vão lá para 2.000 horas. Tem alguns que são 1.000, outros que são 2.000. Então ele tem horas úteis aí 10 vezes mais do que o policromático. Acho que já é um ponto muito importante também. Detalhes: quando eu falo detalhe, eu me refiro aos detalhes da impressão na peça. Então, para quem gosta de trabalhar com peças artísticas, peças com muito detalhe, assim, olha só, o detalhe entre um e outro, ele não chega a ser muito perceptível a olho nu, tá? Mas você percebe uma coisinha ou outra. Sabe por quê? No policromático, imagine uma resina que ela precisa de 10 segundos para ela solidificar de forma completa cada camada. Então o que está acontecendo aqui? A luz vai ficar 10 segundos meio que cozinhando, sabe? Então ela vai expandir, a resina ela vai expandindo até chegar no ponto e aí vai para a próxima camada. Já no monocromático, ele vai fazer o mesmo trabalho, porém é muito mais rápido, porque a potência da luz que passa ali é muito maior. Então vamos falar assim, o desvio de falha, de quantidade a mais ou a menos que vai curar por camada, ele acaba sendo menor, a precisão dele é maior, entende a diferença? E é por isso que a gente fala que os detalhes acabam sendo mais altos, mas é algo que é muito pouco perceptível ao olho nu. Isso é uma experiência minha, eu já fiz alguns testes, você percebe, mas é pouco, porém é importante ressaltar aqui também, tá bom? E aí vem a questão do preço, né? Eu falo que o preço do policromático é um preço razoável, já o LCD monocromático ele dói no bolso, né? Mas olha só, isso não é bem verdade também, sabe por quê? Vamos fazer uma conta rápida aqui. O policromático, ele dura 200 horas, já o monocromático vai até 2.000 horas, certo? Hoje, se você comprar um LCD policromático, você vai pagar em torno de 300, 350 reais aqui no Brasil. Já o monocromático, você vai pagar em torno de 1.000, 1.100 reais. Se nós fizermos aí o custo hora de cada um deles, você vai ver aí que o monocromático, ele acaba ficando mais barato, porque ele dura 10 vezes mais e o preço dele não é 10 vezes mais caro, entende? Então, por isso que o preço ele é muito mais alto numa paulada ali, né? Se queimar o LCD, então você vai desembolsar uma grana maior, porém ele tem uma validade maior, o tempo de vida dele é bem maior, então acaba meio que compensando, fazendo até com que ele seja mais barato no final, tá bom? Então eu acho que esses são os pontos mais importantes, e o preço que eu me refiro aqui é só ao LCD de fato, eu não estou falando ainda de preço de máquina, isso a gente vai falar já já. Beleza, bora para o terceiro ponto então, agora nós vamos falar sobre resolução XY e Z. Vamos começar primeiro com o XY, tá? E o XY é o mesmo que falar sobre o tamanho do pixel daquele LCD. Então, como que eu descubro essa questão da resolução do meu pixel? É simples, você vai dividir o tamanho do LCD em X e em Y pela quantidade de pixel. Então, vamos pegar dois exemplos aqui, olha só.
eu trouxe a Frozen Sony Mini 4K e a Lego Saturn 4K também. Cuidado que tem pegadinha aí, hein? Vou até colocar aqui as fotinhas para você das máquinas, para você saber caso você decida comprar uma delas. São duas máquinas excelentes, por sinal. Vamos pegar primeiro então a Frozen Sonic Mini. Eu sei que ela tem 133mm de X, é o tamanho do LCD dela, o tamanho útil, tá? E ela tem 3840 pixels no X também. Se eu divido um pelo outro, eu tenho o resultado de 0,035mm, ou 35 micras, que já entra nessa unidade de medida. E o mesmo serve para o Y. E como o pixel ele é quadrado, se você fizer isso em um único X ou Y, ali uma única área, tá certo, você já vai ter o resultado. Mas olha só, para ter a certeza, 75mm dividido por 2160 pixels do Y, 0,035, a mesma coisa. Agora vamos aqui para a Lego Saturn, e olha a pegadinha, ambos LCDs são 4K, certo? Porém o da Frozen, ele tem 6.1 polegadas, ele é pequenininho, comparado o da Saturn, que tem 8.9 polegadas. E olha o que acontece aqui então nesse cálculo, eu tenho 192mm dividido por 3.840, que é a mesma quantia de pixels no X, porém o resultado é 0,050. E para o Y também o resultado 0,050. O que isso significa? Essa máquina tem uma resolução XY de 50 micras, comparado à Frozen Sonic Mini de 35 micras. Mas aí você fala, professor, mas isso vai dar diferença? Vai e não é pouca diferença, é muita diferença. Quem aí já trabalhou ou conhece essas impressoras, de repente já viu o resultado na mão, sabe o que eu estou falando. Eu hoje trabalho com impressoras, no caso a Frozen Sonic Mini de 35 micras e também trabalho com impressoras de 50 micras lá na empresa e tem uma diferença gigantesca. É surreal. Essas 15 micras aí mudam o jogo. Inclusive agora a Frozen está lançando a Sonic Mini 8K. Então, meu amigo, minha amiga, vai ser absurdo. Tá? Já entra assim no nível, parece que você está imprimindo uma máquina SLA de fato. Porque a questão do voxel, ele praticamente não existe ali, pelo menos a olho nu você não consegue perceber, tá? E para você entender essa questão da Saturn C0050, olha o que eu trago aqui, eu vou trazer a Photon. A Photon é uma impressorinha clássica, ela está um pouco antiga já, ela é policromática, não é monocromática, mas ela foi bem vendida, né? E até hoje é uma maquininha bem vendida, e ela tem um LCDzinho pequeno, porém 2K. E a resolução do X e do Y também são 50 micras. Então é correto falar que o LCD da Lego Saturn, embora seja maior, tem a mesma resolução da Photon, tá? Porém ele é monocromático, então é uma máquina melhor. Beleza? E olha só, eu vou trazer essa imagem inclusive a gente usa lá no nosso curso, se eu não me engano, na segunda aula que a gente fala de tecnologias, a diferença entre elas. Aqui na verdade a gente compara a diferença de uma tecnologia SLA para uma DLP ou MSLA, mas não é o foco aqui agora, o foco é mais trazer um comparativo entre os 35 micras e 50 micras, que é a resolução do XY. É correto falar que a Frozen Sonic Mini com as suas 35 micras de XY chega mais perto disso daqui, enquanto a Saturn ou a Photon já vai chegar mais perto disso daqui. Essas escamas que ficam é efeito do voxel, porque o pixel, quanto maior for, mais marca ele deixa em camadas. Que aí é essa questão que eu falei para vocês, um pixel menorzinho melhora muito a qualidade de impressão, e essa 8K que está por vir, então não dá nem para imaginar, por isso que eu falo que ela vai ser basicamente uma SLA imprimindo com um LCD, tá? E assim, se você não está acostumado a esses termos voxels, pixels, eu recomendo fortemente você ver a nossa aula de inclinação, que também está gratuita no YouTube, eu vou deixar inclusive para você aqui o link, porque lá a gente explica um pouquinho do que é, como que é, inclusive a gente até disponibiliza para os nossos alunos depois uma planilha de inclinação para saber a melhor maneira de inclinar a peça. Lá você vai saber também essa questão de como diferenciar o pixel, a conta que a gente faz, tá bom? Então fica essa indicação, uma aula bem legal também para agregar no seu conhecimento, beleza? Fechando esse ponto então de resolução XY, agora a gente vai falar sobre a resolução Z. E a resolução Z nada mais é do que a altura mínima e a altura máxima que a máquina vai conseguir trabalhar, ok? Eu tenho aquela resoluçãozinha que é o passo do quanto a mesa vai subir, fechado? É só isso. Vamos pegar novamente então aqui a Frozen Sonic Mini e vamos entender nessa especificação dela onde está a questão da resolução Z.
Aqui eu já vi a X e Y, tá vendo? Olha lá, 35 micras. E aí embaixo eu já tenho Layer Thickness. E eu tenho 0.01 e 0.30. Neste caso que está em inglês é o Layer Thickness, que é a espessura do layer, da camada. Eu posso encontrar por aí também de uma outra maneira, que daí já é usando o sinal da micra, que seria isso daqui, olha só. Resolução Z10 e o sinal de micras, beleza? E é claro que o maior número é a menor resolução, enquanto o menor número é a maior resolução. Eles são inversamente proporcional. Então, no caso 0.010 é a resolução máxima dela, enquanto 0.3 é a resolução mínima dela. Beleza? Porque a camada fica maior, fica mais perceptível. Vamos ver então aqui na Lego Saturn. E agora já está fácil aqui em português, espessura da camada 001 a 015, tá vendo? Então, enquanto aqui na nossa Frozen ela vai de 001 a 03, a Saturn vai de 001 a 015. Então a menor resolução da Saturn ainda é um pouco menor do que a menor resolução da Frozen. Ficou um pouco estranho, eu sei, mas o que eu quero dizer é que a Saturn ela consegue fazer uma camada com no máximo 0,15 milímetros. Já a Frozen ela consegue até 0,3, é o dobro da altura de camada, logo a gente imprime muito mais rápido, tá bom? É praticamente uma impressora FDM a altura da camada, é muita coisa, mas é uma máquina bem legal. Agora a gente vai entrar então no comparativo das impressoras, porque faltou dois pontos, o ponto de preço e de software, e eu quero já pegar esses dois pontos e matar já dentro dessa questão de comparativo, que daí vai ficar fácil, a gente encerra esse conteúdo, todo esse conhecimento para você tomar a sua decisão. E aí eu vou dividir em duas áreas, eu vou dividir na área policromática e na área monocromática. Então nós vamos começar falando da Anycubic Photon, Photon S e Lego Mars, e depois nós vamos para a Lego Mars Pro 2, Photon SE e a Creality, e trago também maquininhas bônus aqui para você. Então vamos começar. Primeiro entrando aqui nas impressoras policromáticas Anycubic Photon. Quais são as principais especificações que a gente tem que olhar? Área de impressão, tipo LCD, resolução, preço e software, tá? Então a área de impressão dela, ela tem 115 mm por 65, que é o LCD, e a altura de impressão 155 mm. Logo, o máximo de peça que você fará aí é de 15,5 cm. O tipo do LCD dela é o policromático, e a resolução X e Y 0.050. Quase todas as máquinas são 0.050, tá bom? Então é muito comum você ver isso. Você verá máquinas com resolução maior no X e no Y quando for 4K com LCD pequeno ou 8K daí com LCD maior. Então vale a pena ficar atento porque isso aqui faz muita diferença tanto no preço da máquina quanto na qualidade da impressão. Então se você vai trabalhar, por exemplo, na linha odontológica com próteses, facetas, dentários, provisórios, isso faz muita diferença. E aí eu tenho a resolução Z dela, que é quanto o Z sobe, o mínimo e o máximo dele. E o mínimo que ele vai subir é 0.025 e o máximo 0.1, tá bom? O preço médio dela hoje está em torno de R$ 2.000 a R$ 2.400. E o software é uma coisa muito boa porque ela é bem aberta. Você pode trabalhar com o software da Photon, com o Cheatbox, Lixi e alguns outros, o que facilita. Você escolhe o seu software preferido e usa ele nela tranquilamente. Tá? Tem uma impressorinha aqui depois que não tem essa compatibilidade, a gente vai falar dela também. Depois foi lançada a Anycubic Photon S. Ela é muito igual à Photon normal, porém ela tem eixos duplos no Z, tá vendo? São dois guias. E ela tem uma luz, uma matriz de luz ali um pouquinho mais forte, é pouca coisa. Mas eu lembro que gerou uma baita polêmica essa máquina, porque quando ela lançou, a carcaça dela toda era de plástico, enquanto a Photon normal era toda de metal, bem rígida, sabe? Então foi meio que um tiro no pé, acho que a Anycubic deu ali, mas depois já lançou a SE, que era parecida com a Photon, então acho que eles viram o erro e acataram e arrumaram, isso que importa, né? Mas a área de impressão dela é igual à Anycubic Photon normal, também LCD policromático, a resolução XYZ também, praticamente aí tudo igual. O preço dela é um pouquinho mais alto porque é uma versão melhorada, vamos dizer assim, da Photon, e o software dela também é um software aberto. Cheatbox, Lixi, o da Photon, etc. Tá bom? Bora para a próxima então, última maquininha policromática, Lego Mars. A Lego Mars já vem com uma proposta um pouco diferente. Ela tem uma área de impressão um pouquinho maior, também policromática. A resolução XY dela é a mesma, porém a resolução Z já muda um pouco. Ela já vai de 001 a 02.
Então, tanto no mínimo quanto no máximo, ela supera um pouquinho a Anycubic Photo. Isso já é legal. E é uma maquininha que tem um preço também bem competitivo, a Anycubic, por isso que ela fez tanto sucesso. E agora, olha só, eu quero deixar uma curiosidade aqui. Quando a gente fala resolução XY0050, na verdade a gente sabe que não é exatamente isso. A maioria delas tem 0.0475. Eu falo isso também na aula de inclinação, então vale a pena dar uma olhada lá. Mas a gente arredonda, tá? Só para não te confundir conforme você for aprofundando no conhecimento, normalmente você vê esse valor arredondado, tá bom? Só uma curiosidade para você. E o software também aberto. Também trabalha com Shitbox, Lixi, etc. Uma maquininha bem interessante para quem está começando. Aí nessa linha de policromática com baixo custo. Beleza, bora para a próxima. E agora vem as monocromáticas. E a primeira aqui, e na minha opinião, uma das melhores máquinas hoje, a Elego Mars 2 Pro. Ela tem uma área de impressão também pouca coisa diferente da sua primeira versão, que é aquela verdinha. Porém, a grande mudança vem no tipo de LCD, que ele é monocromático, tá? A resolução ali também é bem parecida. O preço já sobe um pouco mais, então você vai achar ela aí na faixa de 2,5 até uns 3,5, 3,600, dependendo de onde você for comprar. Software também bem aberto para utilizar os principais. Eu uso muito o Shitbox, a gente ensina inclusive os alunos hoje pelo Shitbox, por ser um software bem fácil, bem completo, muita funcionalidade. Então, isso para mim é um baita diferencial, tá bom? E agora vamos falar da Photon SE. Voltamos na Anycubic. Aí a Anycubic, claro, não contente, a competição sempre é importante para a evolução, quis fazer a sua maquininha monocromática. Tanto é que eles pegaram toda a carcaça da foto normal, que era toda metálica, mais rígida, e criaram a Anycubic Photon SE, tá? Ela também veio para competir, então a área de impressão dela é um pouquinho maior que as suas versões anteriores. LCD monocromático, resolução também muito parecido. Você vê que muda pouca coisa, né? Muda 0,05 a mais, 0,05 a menos. E olha só, eu vou dar uma dica para você. Falando em resolução, XY é o tamanho do pixel, ele é fixo, não tem como mudar. Mas na resolução Z, que é a altura da camada, você pode ficar bem tranquilo assim se a sua máquina já trabalhar com 0.025. Se esse for o máximo que ela chegue de resolução, está ótimo. Eu não trabalho muito além disso. Eu já cheguei sim a fazer peças 0.01 quando chegou lá na empresa a Frozen Sonic Mini, porque eu queria ver a diferença, mas demora muito para imprimir. Então, na minha opinião, não vale a pena. A diferença é tão pouco, tão sutil, pelo tempo de impressão muito maior, 0.025 já faz um belo de um trabalho, tá? 0.15 para mim também já está ótimo. Dificilmente você vai imprimir peças que vai ter altura de camada maior do que 0.1, né? Muito mais que isso já vai marcar, vai ficar muito visível essa camada, então não vale a pena. No caso aqui, essa impressora, ela tem uma resolução máxima de 0.1, que vai além do que precisa, e a resolução mínima de 0.15, que também vai um pouco além, então vai muito bem. Mas qual que é o problema dessa impressora? O preço dela. Então, se você reparar, de 3 a 4 mil, comparado a Elego Mars 2 Pro, que tem um preço bem inferior que o dela, e faz um trabalho tão incrível quanto, entende? Então aí já começa aquela questão, e aí, vale a pena ou não? Mas trouxe ela para você, porque é uma impressora bem conhecida, o pessoal fala muito. Também trabalha com Shitbox, Lixi, software da Photon. Fica aí a dica. Se achar interessante, procure saber mais sobre a maquininha, tá bom? Creality 002H. Também é uma maquininha sensacional, ela compete com as anteriores que nós falamos, a Photon SE e a Elego Mars 2 Pro, tá? A faixa de preço dela já é mais competitiva com a Elego Mars, a área de trabalho está bem parecida, as resoluções também. Ela só vai perder um pouquinho na resolução máxima do Z, que está 0.03, enquanto as outras 0.01, tá bom? E perde também na resolução mínima do Z, porque daí ali, ó, a altura de camada mais alta é 0.05. Se você quiser fazer uma peça 0.1, já não dá, entendeu? Ela não vai conseguir trabalhar. Então, entre ela e a Elego do Mars 2 Pro, a Elego Mars acaba valendo um pouco mais a pena por essas situações. O software dela também é um software aberto, pode usar o software da sua preferência. E agora eu vou trazer duas máquinas bônus, começando pela Creality Hello One. Essa maquininha, a proposta da Creality foi criar um projeto totalmente exclusivo, a placa-mãe exclusiva, software próprio também, que é o Hello Box. Então vamos falar um pouquinho dela. A área de impressão muito parecida com as demais, a resolução dela XYZ também
está bem próxima das que a gente comentou agora, porém tem um diferencial, o preço dela. Ela é bem mais barata que as monocromáticas que a gente já falou até agora. Inclusive ela se encaixa ali no preço da Anycubic Photon normal, entende? E essa foi a proposta. Aí vem uma coisa que muitos alunos não gostaram, o software de fatiamento. O HelloBox é um software um pouco engessado ainda, ele está no começo, então ele tem as suas limitações, assim como o Sheetbox também tinha lá atrás. Eu acredito, óbvio, que a Creality vai fazer esse software crescer muito, vai desenvolver novas melhorias, mas ainda está no começo. Então assim, você paga mais barato nessa máquina, porém você tem essa questão de ter que usar um software um pouco mais engessado. Existem sim algumas artimanhas aí que a gente acabou desenvolvendo, entre usar o Sheetbox para fazer uma parte, salvar o arquivo e abrir nele, mas isso fica por uma próxima aula, tá bom? E a próxima máquina aqui que eu trago como bônus é uma máquina que eu estou muito ansioso para receber. Eu já garanti a minha e assim que chegar eu vou fazer um review para você, que é a Elego Mars 3 Ultra 4K. E essa máquina veio para competir direto com a Sonic Mini, aquela que eu mostrei agora há pouco, a gente falou sobre as resoluções, usou ela como comparativo, porque ela tem a mesma resolução XY de 0.035, tá? O Z dela também, na verdade ela perde muito pouco, porque a Sonic Mini ela é 0.01 a 0.3 e essa é 0.01 a 0.2, o que para mim tá ótimo, não vai perder na verdade em nada, tá bom? A área de impressão dela também acaba sendo muito parecida, porém o preço dela é bem menor. Hoje uma Sonic Mini, se você comprar aqui no Brasil, você vai pagar em torno de R$8.000, enquanto a Elego Mars 3 Ultra você vai pagar em torno de 5.800 a 6.500. Então é uma máquina que promete muito, é uma novidade, em breve eu trago mais informações, tá bom? Se você reparar também, a área de impressão dela, de todos que a gente falou até agora, é a maior. Então ela tem uma área bem considerável aí, dá para brincar bem. Maravilha! E agora para finalizar então, eu trago um ranking. E nesse ranking eu tenho a top 3 impressoras que são utilizadas entre os nossos alunos. E a gente começa, claro, por ela, a Elego Mars 2 Pro, custo-benefício não tem igual, uma máquina muito boa, muito bem estruturada, que atende à necessidade em questão de resolução, tempo de impressão, faz um belíssimo trabalho, então já fica a dica para você aí com um custo bem interessante também, na minha opinião. Em segundo lugar fica a Creality 002H, e essa máquina é engraçada porque você olha para um para outra, você fica meio... Rapaz, tá bem parecido, né? É tipo aquele amigo que fala pra você assim na escola: "Ô, me empresta o trabalho aí, eu só vou copiar algumas coisas, mas eu mudo aqui pra professora não perceber." E no final o trabalho tá bem igual. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas brincadeiras à parte, também é uma maquininha muito interessante, quem usa gosta dela. Ambas têm sistema de nivelamento bem bacana, porém são diferentes. Se você reparar aqui na Elego, você tem um parafuso central, que você solta e aí você faz o jogo de ajuste, enquanto na Creality você tem 4 parafusos laterais. É difícil falar qual é melhor. Eu gosto muito do da Elego, mas também já trabalhei com a Creality aqui e achei bem interessante porque você consegue fazer um pente fino em cada ponto. Então assim, não dá para falar qual é melhor nesse aspecto. Você precisaria usar para saber. E por último, nós temos a Anycubic Photon S. Ainda é uma maquininha que está no mercado, tem bom comércio, bastante pessoas procuram por ela pelo custo-benefício. E é o que eu falo, as policromáticas elas ainda têm um tempo de vida, porque se a sua ideia é ter para hobby, por exemplo, não tem necessidade de ir para monocromática, a não ser que você queira por um dos motivos que eu citei aqui. Mas se você fala, não, quero gastar o mínimo possível, você pode sim pegar uma máquina policromática, não tem problema, vai te atender, né? Então é por isso que hoje ela ainda está aí no top 3 das impressoras. Eu particularmente prefiro a foto normal, por ser mais rígida, uma carcaça de metal, uma máquina mais robusta, né? Mas, como a Photon S é uma nova versão da foto normal, o pessoal acaba optando por ela. Então tá aí também para sua opção. Beleza? Espero que você tenha escolhido a sua impressora. É claro, não se limite a essas, olhe mais no mercado, porém eu acho que aqui você adquire informação suficiente para saber como escolher, os pontos mais importantes de se olhar na hora de escolher também, tá? E o objetivo da aula não era nem tanto falar para você qual máquina, mas sim levar todo esse conhecimento. Então eu espero agora que você faça uma boa compra e aprenda muito. E claro, se você quiser aprender de verdade, encurtar esse caminho, encurtar o curso do aprendizado, que é resina e mais resina que a gente perde, é normal.
eu faço o convite para você para ser aluno da Escola de Impressão 3D no curso Master de SLA-DLP. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Dá uma olhadinha se você achar interessante naqueles modos, todos os conteúdos. Vem fazer parte dessa família, será um prazer ter você. A gente tem um grupo exclusivo de atendimento o tempo todo, não precisa marcar horário. Tem alguma dúvida, teve algum problema, joga lá. Eu e o Cris, que somos os instrutores, vamos ajudar você da melhor maneira possível, de forma integral, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Um abraço.